Alguém de vocês já topou com aquela criança interna que você tem, que dá medão e berre, que é a mamãe? Eu vou contar para vocês umas histórias assim que já me aconteceram. E algumas delas até contei em algum dos meus cursos, mas que como a gente tem uma criança que regride quando a gente fica assustada, ou quando a gente sofre, quando a gente se machuca, né? Uns anos atrás eu caí, levei um tombo e precisei levar um bando de pontos aqui na testa, que graças a Deus ficou muito bem feito, inclusive. E quando eu cheguei lá, sangrando pelos poros, né, e meu marido verde, porque eu tenho marido viúvo, né, então se me acontece alguma coisa, se eu espirro de mau jeito, ele já fica assim, verdinho, verdinho, sabe? Então eu cheguei lá, o médico foi me costurar, claro, deu aquela anestesia na testa, literalmente, né, e começou a me costurar. E eu assim, com o coração, tum, 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 tum. E a enfermeira dele, que eu não lembro o nome dela, mas que eu abençoo todas as vezes que eu lembro dessa história, virou para mim e disse assim: Você quer que eu segure na sua mão? Eu disse: Quero! Gente, eu me senti aquela criança de 6 anos, a marmanjona aqui, né? Aquela criança de 6 anos, assim, ai meu Deus do céu, eu quero minha mãe. Porque quem é que gosta de levar ponto? Quem é que gosta de se machucar? Ninguém, né? E nessa hora, quando a gente sofre, a gente regride, a gente vira criança mesmo. Parece que alguém aqui de dentro, assim, surge, e surge mesmo que é o nosso papel da criança machucada que quer sua mãe. Então, às vezes a gente vê o nosso cônjuge, amigos, parentes, familiares, mãe e pai até, né, nossos filhos já adultos, né, se portando em determinados momentos. Quando criança, gente, normal, porque todo mundo faz isso. O problema é ficar nesse papel, né? Aí é complicado você ficar com 6 anos quando você tem 30, 40, 60, aí não dá mais, né? Mas a gente ter um momento de reconhecimento disso, mas eu acho que é normal e até saudável. Outra situação que eu me lembro muito bem também foi a primeira vez que eu tive que fazer uma ressonância, assim, daquela de corpo inteiro, que enfia a gente dentro daquela máquina que parece, assim, um charuto de aço, né? E ela até me perguntou, você quer que eu te dou uma coisinha para você dormir? Eu disse, não, porque eu preciso dirigir para casa, eu tô sozinha, então eu preciso voltar para casa, né, no meu carro dirigindo. Então, eu só respirei fundo assim, né? Fechei os olhos, fiquei de olho fechado o tempo todo para aprender a não dar pânico, porque eu não gosto mesmo. Mas se eu estiver de olho fechado, não passa nada, tudo tranquilo. Mas quando eu fui entrar no tubo, a enfermeira, que também não sei quem é, não lembro o nome, mas que eu abençoo todas as vezes que eu conto essa história, virou para mim e disse assim: Você quer que eu segure no seu pé? Eu disse, eu quero, eu quero sim. E ela sentou ali do meu lado, 45 minutos, segurando no meu pé, né? Enquanto eu estava lá dentro, né? Daquela cova, assim, de barulho. Mas aí eu resolvi, sabe uma coisa? Eu vou fechar os olhos, não vou abrir, porque se eu abrir me dá pânico mesmo. E vou pensar em outras coisas. Vou fazer o que a gente chama de uma dissociação adaptativa. Vou pensar em outras coisas, vou dormir, vou fazer outras coisas assim. E assim foi. Então, gente, não se aperreie quando isso acontece com você. Se a gente tem uma criança que se machuca dentro desse adulto e quer a mamãe, e quer a cobertinha de conforto, né? Isso é normal. A gente ficar nesse papel não é normal. Então, veja como é que você está, examine a sua criança interna e lembre-se de pedir ajuda. Quem sabe no momento desses você pode pedir. Eu me lembro uma outra vez que eu fui para emergência, que eu tive que também levar pontos. A amiga que me levou, eu disse: Ah, você vai segurar na minha mão enquanto ele me costura, porque eu não vou dar conta de fazer isso sem segurar na mão de alguém. A gente precisa desse toque humano, né? Ela segurou na minha mão e eu aguentei firme, né? Aquele monte de ponto que eu levei, né? Então, tá aí. Deixo minha experiência para vocês, aprendizagem, examine-se e conta para mim como é que é a sua criança interna que se machuca às vezes e o que que é que você quer, o que que te faz bem, né? Quando você está numa situação dessas. Até a próxima.